Meu nome é Júnior Martins, hoje sou duplo diamante da Dulux Cosméticos, nascido e criado e resido em Tatuí. Tenho 18 anos de idade. E sempre tinha uma mente empreendedora, acho que desde o início, eu sempre queria ter o meu negócio próprio. Esse é o negócio, essa oportunidade que vai mudar a minha vida. A música sempre foi uma coisa aí que, enfim, eu tenho uma paixão muito grande pela música. Até com 4 anos eu iniciei no conservatório, né? Então é uma coisa aí que me relaxa. Primeiro trabalho, eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai não só era, como é, mestre de obras. Então eu comecei a trabalhar, ajudava ele nas obras como servente. Isso aí eu tinha aí... Já era bem novinho, com uns 10 anos de idade, já ajudava ele. Aí então com 12 anos, eu sempre tinha uma mente empreendedora, acho que desde o início, eu sempre queria ter o meu negócio próprio. Eu já sonhava desde criança, nossa, se um dia eu montasse uma lojinha, alguma coisa, eu ia vender baratinho pro povo, não sei por que vende caro, isso é aquela inocência de criança. Eu me lembro ainda, ele quando criança, acredito que ele tinha uns 4, 5 anos, passou um caminhão perto de casa. E foi uma época que nós estávamos assim, bem na dificuldade. Daí ele falou assim, mãe, tô com vontade de chupar uma laranja. Daí eu falei, Júnior, Deus vai preparar. E foi assim, era na hora do almoço, mais ou menos, no final da tarde, um vizinho foi lá, trouxe um saco de laranja que ele tinha trazido ele comprava baratinho, mas assim, sem falar nada, tá? E ele queria muito bem, o Júnior sempre se deu muito com as pessoas mais velhas, sempre escutava, gosta de conselho, ele escuta as pessoas. Então, aos 12 anos, até brinco, que eu criei meu primeiro negócio, com 12 anos de idade, comecei a vender ovo, eu vendia no mercado municipal de Tatuí. E esse é o lugar onde eu comecei minha carreira como vendedor, onde eu vendia ovos. Nós temos o sítio. Daí ele começou a separar os ovos caipiras para ele vender. Até teve uma vez também que ele tentou, o Daniel começou a nascer muita bucha, dessas buchas caipira. Daí ele foi tentar vender, mas não teve muito sucesso. O ovo era um sucesso, os ovos dele, mas a bucha caipira não foi muito bom. Foi um momento onde eu aprendi a lutar, né? Lá que eu aprendi as melhores técnicas de venda, negociação. Nunca que eu me lembro de eu chegar, arrancar da carteira, de eu pegar na carteira e dar um dinheiro para ele. Isso não me arrependo por isso. Mas ele teve o seu dinheiro desde 7 anos, 6 anos de idade, ele já teve o seu próprio dinheiro. Aí então, com 14 anos de idade, eu tive aí meu primeiro emprego oficial mesmo, que eu comecei a trabalhar na expansão de franquias como vendedor mesmo, só que eu não tinha aí não tinha uma linguagem formal. Minha linguagem era péssima. E eu acostumado a vender ovo, tu imagina, né? Então, era um público totalmente diferente. Até uma das coisas que eu comecei a fazer, eu comecei a especular franquias. Né? Como se eu fosse o comprador, era bem bacana. Então eu especulava franquias de várias franqueadoras. Aí eu pegava tudo o e-mail, o que eles falavam, que eu não tinha noção de nada. Esse negócio mandava ATT, que negócio que é esse? E então fui aprendi bastante, isso daí me ajudou bastante também, além do treinamento da empresa. Então fiquei aí, acho que quase 3 anos como funcionário da empresa. Passei várias coisas, né? No começo foi bem difícil, foi um desafio muito grande. Até porque quando eu vendia ovo era tranquilo, o pessoal não importava se eu soubesse falar ou não sabia, enfim. Agora quando eu trabalhava na empresa, então até esses empresários mesmo, eles gostam de ser tratados de uma forma diferenciada. Pois aí teve, né, diversos casos que o pessoal, não, eu quero... me passa para alguém que entende, alguém que saiba falar. Parei para pensar em tudo isso, não. Imagina, lógico que eu posso. Tem tantas pessoas aí, pegava até como exemplo, né? Eu fazia cursos online, não, se esse cara pode, se esse pode, via vídeos no YouTube, né? Então, eu posso também. Ele trabalhava com vendas de franquia, era mais por telefone. Ele orava antes e ia e ligava. Quando as pessoas descobriam a idade dele, às vezes ficavam até bravos. Quando conhecia, ele ficava todo desesperado quando a pessoa ia vir para cá, que ia conhecer ele pessoalmente, por ele ser ainda uma criança, né?
Então, porque as pessoas acabam assim, olha a idade, né? Não sei se... Daí, quando ele chegava, ele colocava o terno, tentava ficar mais velho. Às vezes queria deixar a barba crescer, mas era tudo cheio de falha. Estudava, aí que eu me ralava mais ainda, né? Quando a turma falava isso daí, até tinha, né? Um cara na empresa falava, meu, você tem que falar firme, fala que nem macho mesmo. Aí, beleza, então eu começava a falar firme. Enfim, resultado disso daí, até né, no final, depois de alguns meses, o pessoal me assustava, né? Assustava, porque era tudo negociação por telefone. Então, às vezes, a gente se encontrava para fechar negócio, a turma, porra, você é um moleque, né? Sabe que tá falando com um rapaz de 30, 40, 50 anos, né? Eu acho que foi uma coisa aí que sofreu, abalou, mas foi... se não tivesse ido, eu não estaria, né, atingido esse patamar. Aí então, né, que teve essa notícia que a Dilucas ia mudar para o sistema de marketing multinível. Então, quando eu vi isso daí, né, eu não conhecia marketing multinível, não sabia bem o que era. Quando me explicaram, como comecei, né, a analisar e ver o negócio, aí deu não, esse é o negócio, essa oportunidade que vai mudar a minha vida. E ele sempre teve um objetivo que ele ia ter um negócio próprio dele. Com 17 anos ele foi emancipado, daí foi no marketing multinível, né, quando ele começou no marketing multinível. Ele mais do que depressa, ele foi, emancipou, já abriu a empresa dele. Tá aí, é esse caminho. Então, porque eu viajava, igual na época que eu especulava as franquias, eu já sonhava, nossa, eu quero ter uma franquia dessa. Só que, né, o investimento de uma franquia hoje é 300, 400, 500 mil. Então eu sabia que não tinha como, né? Então, quando eu vi o marketing multinível, né, um investimento baixo, onde eu poderia ter o meu próprio negócio, é isso mesmo que eu quero para minha vida. E ele fica 1 hora, 2 horas da manhã, ele está conversando. Ontem mesmo ele estava passando vídeo lá em Manaus, que eles estavam fazendo reconhecimento. Assim, o bonito que eu acho é que ele cria um vínculo mesmo com a pessoa, que as pessoas veem e fica assim uma coisa como se fosse até parente, sabe? Um relacionamento assim muito bonito com as pessoas. Eu acho que no ato de querer ajudar mesmo, né? De querer ajudar, então isso foi sonho realizado aí. Hoje a gente consegue ajudar muitas pessoas. Eu sempre acreditei no Júnior. Uma, porque ele é amigo de Deus. Deus sabe sobre todas as coisas, né? Outra coisa também que eu admiro, né, no Júnior, e acho lindo essa parte aí. Luta para ter uma vida melhor, luta para ajudar alguém, mas nunca ele foi assim, aquele fanatismo pelo dinheiro. Sempre já ensinei ele a ter o seu próprio dinheiro, desde pequenininho, mas nunca ele teve assim aquela ganância, não, eu tenho que ter mais, tenho que ter mais. Eu acho isso maravilhoso. A minha família, né, os meus pais, enfim, eles são a base de tudo isso, né? Acho que os meus pais, eles são os principais responsáveis pelo Júnior que é hoje. Primeiro, começando pela educação, por sempre me apoiar, por fazer eu correr atrás. Não vem nada de mão beijada, até eles nunca deram nada assim por dar pra mim, nunca. Então eu tinha que correr atrás, sempre foi Deus, né, minha base forte, o que sempre dava as instruções para os caminhos que eu ia tomar. Eu só agradeço a Deus mesmo pela Dilux, né? Porque não só a mim, mas através dela eu consegui ter minha vida mudada, conseguiu mudar a vida de várias pessoas. Acho que não tem explicação, né? Eu não consigo achar uma palavra assim de um poder, né, disso, de uma empresa de mudar a vida de diversas pessoas. Eu acho que isso é muito forte. Adilson Martins representa aí um cara exemplo de humildade, exemplo de empresário, um cara que tem uma visão incrível, exemplo de pessoa mesmo em geral. Eu agradeceria, né, gratidão a ele mesmo, a vida dele, por ele existir, por ele criar a Dilux Cosméticos, pelas ideias, com certeza, muitas noites sem dormir, né? Um sentimento de vitória foi quando eu atingi minha graduação de diamante. Foi uma meta que eu fiz, no 3º mês eu quero chegar diamante nesse negócio. Eu nem sabia nem direito o que era, né? Enfim, mas eu só comecei a trabalhar, só corri atrás. Ficava até a madrugada falando com os clientes, por causa do fuso horário, até ajudava, né? Então, se era 1 hora da manhã em Tatuí, já era 11 horas da noite em outro lugar, então dava. E comecei a trabalhar no 3º mês, bati a graduação de diamante, então foi uma vitória, foi uma vitória mesmo. Imagine agora um garoto de 18 anos, acabou de completar 18 anos de idade, adquirindo o seu carro 0 km. Ju, você merece, nosso duplo diamante. Oh, obrigado, amigo.
Olha, para quem está começando esse negócio, a dica que eu deixo é que não desista. Mesmo que tenha aí vários desafios, né, várias coisas, utensílios que apareçam, né, e dificuldades assim. E qualquer negócio, né, qualquer empreendimento que tu abrir novo, vai ter dificuldades. Acho que a primeira coisa, a base de tudo é a persistência, né, de você não desistir no negócio. Para ter sucesso no negócio, a pessoa tem aí que trabalhar, né. Então é mostrar o plano diariamente, né, mostrar esse negócio enfim, ter um foco, ter um objetivo, ter uma meta. A pessoa estabelecer uma meta e correr atrás disso. Com toda certeza, aonde ele colocar a mão dele, ele vai prosperar. Eu tenho orgulho dele hoje e vou se orgulhar ainda muito mais ainda. A vida, né, ela nos propõe muitas surpresas. Para tudo a gente tem que estar preparado, mas sempre na humildade, colocando Deus adiante de tudo. Adluques! Aê! Top! Show! Minha meta na empresa é chegar a Black Diamond o mais rápido possível.